Olá a todos e todas, meu nome é Leonardo Bertanha, sou sócio trabalhista de Tosini Freire e juntamente com os meus sócios trabalhistas Alexandre Cardoso e Maurício Góes, nós vamos poder bater um papo, a ideia é bater um papo com vocês sobre um tema super relevante e sempre muito atual, que é o trabalho escravo na contemporaneidade, né? Esse painel, esse conteúdo, ele está veiculado no YouTube juntamente com outros painéis, porque ele é uma continuidade do evento que aconteceu ontem, dia 27 de novembro, na sede da Tosini Freire, na Borges Lagoa. Esse evento em si é um evento bastante significativo, primeiro porque é o terceiro evento que foi realizado, juntamente com o apoio da ABAG, da CELO, da FACAMP, OAB São Paulo, CRB e Unimar, mas ele marcou o lançamento do nosso livro também. Livro esse que, com uma grande alegria, trouxe aqui algumas reflexões sobre questões jurídicas do agronegócio. E nós, área trabalhista, também tivemos a oportunidade de poder fazer e veicular um artigo que trata aqui, na sua essência, sobre a NR 31, essa norma reguladora número 31, que traz aqui parâmetros mínimos de segurança e saúde do trabalhador, ele também toca em um determinado momento sobre a questão relativa ao trabalho análogo à escravidão. E sobre a questão específica ao trabalho análogo à escravidão, é que nós estamos aqui reunidos para poder compartilhar algumas informações, alguns conceitos, passando aqui sobre a legislação nacional, convenções internacionais, projetos de lei, atuações do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Previdência, casos recentes e a jurisprudência que trata desse tema. A ideia é fazer algo leve, um bate-papo bem informal aqui, para que a gente possa compartilhar um pouco disso tudo com todos vocês, né? E já iniciando, sem maiores delongas, Maurício, seja bem-vindo a bordo aqui, obrigado pela presença. Eu queria que você pudesse trazer um pouco para nós aqui sobre a legislação em si, né, dessa matéria relevante que a gente se depara no dia a dia. Está contigo, parceiro. Obrigado, Léo. Bom dia. Bom dia também ao meu sócio Alexandre e a todos que nos assistem. É uma satisfação poder participar desse evento e, como adiantara o Léo, o tema é de suma importância. Crescem essas situações e temas que envolvem o trabalho na condição análoga a escravo, e que nós podemos chamar, como estamos aqui intitulando o nosso painel, do trabalho escravo na contemporaneidade. Léo, como tu bem disseste, a preocupação de início é sempre de todos, seja aquele que tem conhecimento jurídico, seja o leigo, mas o empresário, a pessoa que está ligada ao negócio e que não tem o conhecimento jurídico específico próprio, é a preocupação acerca da previsão legal. O que nós temos hoje no nosso arcabouço jurídico previsto sobre trabalho em condição análoga à escravidão? Pois bem, nós temos uma previsão na Constituição Federal, no artigo 243 da Constituição, aonde ele prevê, por força da emenda constitucional 81, lá no ano de 2014, a desapropriação ou a expropriação, sem qualquer indenização ao proprietário, de propriedades rurais e urbanas que tenham explorado o trabalho escravo. À época, houve uma discussão que durou muito tempo, inclusive, e uma discussão muito árdua a respeito, até que se então promoveu essa modificação na Constituição. Então, na Constituição Federal, tanto é que a nossa Carta Política manifesta essa preocupação de combate ao trabalho escravo, que traz esse ponto inibitório de expropriação para aqueles que efetivamente forem reconhecidamente, no âmbito judicial, exploradores de trabalho escravo. Pois bem, mas a pergunta que pode surgir é: na CLT, ou existe uma lei trabalhista específica sobre essa condição análoga a escravo? Não, não existe lei trabalhista. Embora a matéria seja afeta às relações de trabalho, não existe lei trabalhista. A previsão, configuração, conceituação está no Código Penal. Por quê?
quê? Porque participar, prostituição análoga a escravo, configura tipo penal, ou seja, crime. E por essa razão, é usado no direito do trabalho este conceito, até porque o núcleo fático, o principal, é o trabalho ou a relação de trabalho. Então, no artigo 149 do Código Penal, ele tem uma previsão de que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-se ao trabalho forçado ou à jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto a uma pena de 2 a 8 anos de reclusão, além de pena correspondente à violência. Vejam que aqui é importante fazer uma observação. Quando se trata de trabalho análogo a escravo, e os tribunais têm mostrado isso, a conduta do empregador, ela não resulta da soma de todos esses verbos ou de todos esses fatos. Vem se entendendo que basta ocorrer uma das situações aqui previstas que já se estará diante de um cenário ou da configuração do trabalho escravo. Né? Tanto que o próprio Código Penal, o parágrafo 1º desse artigo que eu mencionei a vocês, ele prevê que cercear o uso de qualquer meio de transporte para o trabalhador, retendo-o no local de trabalho, manter vigilância ostensiva, retendo documentos para deixá-lo preso, entre aspas, ao trabalho. Então, aqui a pena que também equipara-se a submeter o trabalhador à condição análoga de escravo. Então, esse conceito ele pode ser considerado, sim, um conceito aberto. Embora a matéria restrita específica, ele pode ser considerado, sim, um conceito aberto. Então, o mais importante aqui é entender que hoje, daqui a pouco, né, Léo, tu vais falar para nós em seguida sobre como o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, eles têm compreendido isso e aplicado na prática essa matéria, se utilizam exatamente desses conceitos. E por essa razão tem que ter essa preocupação preventiva, essa preocupação dentro do seu escopo de ESG ou de compliance, ou dos dois, de que efetivamente isso pode se configurar mais fácil do que se imagina. E, por fim, importante no que cabe a minha parte também, é trazer a previsão internacional. Diante do fato de que esse tema ele tem uma compreensão vinculada a direitos humanos, e nós testemunhamos isso recentemente, em alguns casos, que a mídia nos traz, evidentemente que todas essas situações estão ligadas ao trabalho degradante, muitas vezes. E, por isso, afeta a questão dos direitos humanos. Não é por menos que já há essa vinculação da matéria também internacionalmente. O trabalho possui 2 convenções ratificadas pelo Brasil, que não são específicas de trabalho escravo, mas que falam do trabalho forçado ou obrigatório. E vejam, tanto a doutrina como a jurisprudência vem considerando o trabalho forçado e obrigatório, até pela previsão do Código Penal, como espécies de trabalho em condição análoga a escravo. Então, a gente cita sempre como exemplo a questão da servidão, que é um exemplo de trabalho forçado e obrigatório, quando o indivíduo ele é obrigado a permanecer no local de trabalho para quitar uma dívida. Por exemplo, ele precisa comprar algo para sobreviver, não tem como sair do local de trabalho e acaba comprando dentro do armazém da própria empresa. E aquilo começa a gerar uma dívida. Então, efetivamente, isso acontece, além de ter a retenção, como eu mencionei há pouco, de documentos impedindo que a pessoa possa ir embora e que possa se desligar do trabalho. Então, há esse ponto também bastante específico em relação à Convenção Internacional. Essas questões de trabalho forçado e obrigatório estão especificamente previstas na Convenção 29. Na Convenção 105, se tem aqui a ideia do compromisso dos países
que ratificaram a convenção, de criar mecanismos para combater, evitar e eliminar o trabalho escravo. E ele menciona a condição análoga a escravo. Inclusive, a Convenção 105, como eu observei anteriormente, ela vincula expressamente a questão da dignidade da pessoa humana, que nada mais é do que uma concretização da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Também preciso dizer aqui que existem 2 projetos de lei que estão no Congresso a respeito, na nossa Casa Legislativa em Brasília, a respeito do trabalho escravo. O primeiro que nós temos é o 5970 de 2019, que visa regulamentar a emenda 81, aquela que mencionei a vocês, que trouxe a previsão de expropriação, para que esse bem imóvel, urbano ou rural seja expropriado quando comprovada a exploração de trabalho em condições análogas a escravo. Então, assim, aqui a expropriação aqui existe, digamos, uma regulamentação daquela expropriação. Isso está correndo. Então, tem alguns pontos, como a expropriação só deve ocorrer por medida judicial, não pode ser adotada a tramitação em segredo de justiça, o proprietário não pode alegar falta de conhecimento dos fatos, se não for possível a destinação do bem expropriado para reforma agrária, o bem deve ser vendido e o valor destinado ao FAT, ou seja, esse projeto ele traz uma regulamentação daquela alteração feita pela emenda. E também, e por fim, nós temos em tramitação o projeto de lei 4371. Esse projeto de lei 4371, ele pretende tornar crime hediondo a conduta de redução de alguém à condição análoga a escravos. Também é um assunto muito polêmico, que nós sabemos que são poucos graves e específicos os atos que são considerados como crime hediondo. E vejam a importância, Léo, Alexandre, desse tema, né, como vocês bem sabem, e a todos que nos acompanham, que há essa ideia de tornar crime hediondo a exploração do trabalho em condição análoga a escravo. Essa era a parte inicial importante de contextualizar o tema, Léo, Alexandre e demais colegas, porque penso que nós precisamos ter um ponto de partida. Muitas vezes, equivocadamente, as pessoas acham que não vai se ter configurado o direito por não ter previsão legal. Equivocadamente se pensa dessa maneira. Inclusive, os tribunais se ocupam da construção, da interpretação dessas previsões. Então, isso é muito latente, há essa preocupação, e isso se transfere, né, Léo, para o Ministério do Trabalho e para o Ministério Público do Trabalho. Eu acho que tu podes também destacar isso, que tem muita relevância. Obrigado, Mal. Eu acho que é esse ponto. Acho que é importante tratar desses 2 atores, né, porque muitas vezes, para o grande público, há uma confusão do quem é o Ministério do Trabalho e Previdência e quem que é o Ministério Público do Trabalho, né? Acho que o Ministério do Trabalho e Previdência, que é a atual denominação do Ministério do Trabalho e Emprego, ele é um órgão de fiscalização vinculado ao Poder Executivo. Dentro dessa atribuição do Ministério do Trabalho e Previdência, há uma situação específica que muitos já devem ter ouvido falar, que é da lista suja, o cadastro de empregadores, seja pessoa física, jurídica, que podem ser inseridos nessa lista suja. O que é a lista suja? Essa lista suja veio de uma portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Previdência, juntamente com o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, e essa lista suja ela tem uma finalidade, ela consiste num dos principais instrumentos da política pública para combater esse trabalho escravo que você já trouxe, Maurício. Então, quando você tem a inclusão do nome de um infrator, pessoa física ou jurídica, que decorre de uma decisão administrativa, né? Então, o Ministério do Trabalho faz a fiscalização, lavra o auto de infração, faz a constatação, a defesa é apresentada, o recurso administrativo é apresentado, e se ao final aquele auto for subsistente, for julgado procedente, há a inclusão desse empregador, pessoa física ou jurídica, nesse rol de empregadores que estarão nessa lista suja. Esse é um tipo de cadastro que é divulgado de maneira ampla, né, a toda a sociedade.
O empregador que foi ali relacionado, ele fica por um prazo de 2 anos, inclusive, o próprio Ministério do Trabalho faz as fiscalizações para verificar se houve algum tipo de irregularidade ou não. E em 2016, quando sai essa portaria interministerial número 4, muitos empregadores foram ao judiciário para contestar a sua constitucionalidade. E aí, na DPF 509, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o ministro Marco Aurélio entendeu que sim, essa lista suja ela era como é, constitucional, e esse cadastro de empregadores deveria persistir. Até porque, aos olhos do Supremo Tribunal Federal, essa lista suja ela não possui um caráter de sanção, ou sancionador, mas ele tem uma finalidade de vincular o acesso à informação e da publicidade da política de combate ao trabalho escravo em si, né? E aí, olhando para toda essa situação, surge um segundo ator, que é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, que ele é um fiscal da lei, pertence ao Ministério Público da União, junto com os promotores de justiça, procuradores da República e até a área militar, mas o Ministério Público do Trabalho, na sua essência, olhou para esse tema também, um pouco mais de antecedência em 2002, e a Procuradoria-Geral do Trabalho, por meio de uma portaria 231, lá de 2002, fundou o CONAET, que é a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né? E a finalidade do CONAET era justamente poder integrar todas as procuradorias do trabalho, né, visando realmente uma maior agilidade, um maior combate a esse tipo de situação. Então, as investigações são feitas, muitas vezes o Ministério Público do Trabalho oficia o Ministério do Trabalho e Emprego para que faça a investigação. Por outro lado, quando o Ministério do Trabalho e Previdência tem ciência, por conta de uma fiscalização, pode e deve oficiar também o Ministério Público do Trabalho, então você tem sempre um trabalho conjunto dessas duas autoridades, justamente para que avalie e faça o enfrentamento, o combate, com base naquele artigo 149 do Código Penal, que o Maurício trouxe para nós, né? E dentro dessa situação, o CONAET traz aqui duas notas técnicas, já de 2022, que são bastante significativas, né? Primeiro, olhando para aquela lista suja do Ministério do Trabalho, ele fala da impossibilidade da não inclusão ou exclusão de empregadores dessa lista suja antes do prazo de 2 anos ou mediante acordo com a União Federal. Até porque ele defende que ele, Ministério Público, deve intervir obrigatoriamente nessa exclusão ou não de empregadores, seja por conta daquela constitucionalidade da DPF 509, seja também porque obedeceria ao princípio da publicidade administrativa e o direito à informação, que é algo fundamental para todos nós, né? E um outro ponto, uma segunda nota técnica, que é a número 2 de 2022, trata aqui de um tema que cada vez tem sido mais suscitado pelo Ministério Público do Trabalho, que é a imprescritibilidade dessas pretensões trabalhistas relacionadas ao trabalho em situação análoga de escravidão e até mesmo ao tráfico de pessoas, né, para exploração do trabalho, né? Ele entende, o Ministério Público do Trabalho, que uma pessoa que foi reduzida a essa situação, que por óbvio seria hipossuficiente, essa inércia dela, muitas vezes tolhida por conta do próprio direito de ir e vir, embora o direito de ir e vir não necessariamente por si só seja a espinha dorsal dessa caracterização, como já bem disse o Maurício, o Ministério Público do Trabalho defende que essa imprescritibilidade também se pautaria na Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá no seu artigo 29 do Estatuto de Roma, e que mesmo após o resgate, mesmo após anos e anos, não deveria incidir essa prescrição, porque quando a gente está falando, olha para a Constituição Federal, olha para a CLT no tema prescrição trabalhista, aquele tema seria relacionado a direitos disponíveis e não decorrentes de direitos fundamentais de pessoa submetida à escravidão moderna. E aí, dentro desse cenário da imprescritibilidade, você começa a ter inúmeros fatos que são resgatados, histórias que são apuradas, denúncias que são realizadas, e que começam
a mexer em situações de décadas atrás, né, Alexandre? São situações em que as empresas começam muitas vezes, de operações de negócios que foram assumidos, de sucessões que aconteceram, que muitas vezes não se tem mais histórico, que não se tem absolutamente nada lastreado em documentos, mas muitas vezes apenas em denúncias, e que isso vem à tona e que as empresas precisam ficar atentas, porque o Ministério Público do Trabalho tem batido a porta de determinadas companhias para apurar, para poder entender o que efetivamente aconteceu, sob a peste e fundamento dessa imprescritibilidade, né? Por aí, Léo. Bom dia aos meus sócios, Léo, Maurício, bom dia a todos que nos acompanham. Esse tema, não só o tema redução do trabalhador à condição análoga à escravidão, e a conexão dessa discussão com essa trazida agora pelo Léo da prescrição é muito, muito relevante, exatamente pelos aspectos que o Léo já começou a abordar. Essa nota técnica do próprio Ministério Público do Trabalho, ela chega a ser até simplória, dizendo que o artigo da Constituição que trata da prescrição, que é o artigo, em matéria trabalhista, que é o artigo 7º, inciso 29 da Constituição, ele diria respeito apenas a direitos disponíveis, né? Acho que vale a gente aqui até dar um passo para trás para lembrar o próprio conceito de prescrição. O que é a prescrição? A prescrição é a extinção da pretensão pelo decurso do tempo. Então, não se está discutindo o direito em si, mas sim o período que a pessoa tem para tomar a iniciativa, para reivindicar aquele direito. E o Ministério Público sustenta que esse artigo 7º, inciso 29 da Constituição, em matéria trabalhista, diria respeito apenas aos direitos disponíveis. É uma percepção equivocada, evidentemente, porque faz uma leitura restritiva diferente do próprio texto desse artigo 7º, inciso 29. E as outras justificativas que ele traz para essa nota técnica, que seria a própria redução à condição análoga à escravo da pessoa, que então não teria como exigir o seu direito, e nem após, mas é curioso que ele quer também que essa prescrição aplique para si, Ministério Público do Trabalho, que não estava envolvido na situação diretamente, mas muitas vezes tinha conhecimento, a acompanhava, e que por uma questão de inércia não tomou uma iniciativa antes. E é fato essa menção que o Léo fez, de que há casos, nós inclusive atuamos em alguns desses casos, em que o Ministério Público revolve discussões de décadas atrás, inclusive de casos em que comprovadamente ele já tinha conhecimento desde o início. Em algumas vezes, inclusive, apurou o caso, não encontrou evidências daquilo que era denunciado, e décadas depois ele volta ao assunto, invoca a não incidência da prescrição trabalhista para desenvolver novos inquéritos, e se a empresa não estiver disposta a celebrar um termo de ajustamento de conduta em modos que já vêm elaborados pelo próprio Ministério Público do Trabalho, a tendência é levar essa discussão para uma ação civil pública perante a Justiça do Trabalho. É importante mencionar que essa questão da prescrição não está restrita só à seara trabalhista, né? A própria Procuradoria-Geral da República, né, no primeiro semestre desse ano, na virada de março para abril, ela ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, que a gente chama de arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, uma ADPF, para questionar os artigos do Código Penal que tratam da prescrição em termos de punibilidade penal,
para o crime de reduzir alguém à situação análoga à escravo. Então, o próprio Ministério Público, ele admite que, na seara criminal, há previsão expressa no Código Penal de prescrição desses crimes, especificamente aquele previsto no artigo 149 do Código Penal, que é exatamente o de reduzir alguém à condição análoga à escravidão. E o que o Ministério Público visa, por meio dessa ADPF, a declaração por parte do Supremo de que esse artigo não foi recebido pela Constituição de 1988 e pelos tratados internacionais, sobretudo as regras da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que, independentemente do decurso de tempo dos fatos investigados, que seja possível buscar a punição das pessoas, inclusive na seara penal. Esse assunto ganhou bastante relevância nos últimos dias, quando nós tivemos notícias, inclusive, de uma investigação iniciada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil para apurar fatos relativos ao século XIX. Ao século XIX. A circunstância é um pouco diferente ali, porque ali, pelas notícias veiculadas, o que se busca ali é uma apuração da participação do Banco do Brasil em diversas frentes que ou financiou ou lucrou com a atividade do tráfigo de escravos para o Brasil durante o século XIX. E uma das premissas dessa investigação também é o fato de que não incidiria a prescrição para buscar esse tipo de responsabilização, no caso do Banco do Brasil, uma reparação por essas acusações que são endereçadas ao banco, e o estabelecimento de políticas de propagação e divulgação de tudo aquilo que seria contrário a situações que, infelizmente, ainda são encontradas Brasil afora, né? Mas eu acho que é um pouco esse o contexto da prescrição para compartilhar com todos, Léo. Maravilha, obrigado. O que eu acho que é um ponto, Maurício, eu queria fazer só uma amarração com aquilo que você trouxe no início sobre o projeto de lei, o risco de expropriação. Uma decisão também que nós nos deparamos lá no TRT da 16ª Região, em que um determinado banco, ignorando a existência de determinado empregador rural nessa lista suja, acabou contrariando a Resolução 3876 de 2010 do Conselho Monetário Nacional e fez a concessão de determinado crédito, garantia, ou até mesmo arrendamento com aquele determinado empregador. E ele, banco, que não tinha relação nenhuma com não é o empregador, né, que submeteu aqueles trabalhadores à situação da escravidão, acabou sendo penalizado também com o dano moral coletivo, porque descumpriu e ignorou a inclusão de determinada empresa naquela lista suja. Ou seja, aquela lista suja não é meramente... você não vai relacionar só os empregadores, pessoa física e jurídica, e se fica restrito àquela situação em si. O problema é um pouco mais amplo, né, Mal? Exatamente isso. A questão da interpretação ampla, não só previsão ampla, mas também interpretação ampla. E aí esse é o risco que se tem que ter. Sabes, Léo, Alexandre e colegas que nos acompanham, eu tenho visto cada vez mais a interpretação de que, havendo daqueles verbos, então daqui a pouco a pessoa tem uma jornada exaustiva num local em que ela não consegue sair, e ela tem que ficar, e as condições são precárias,
já se pode configurar a questão de condição análoga a escravo. E também casos práticos que vem enfrentando, inclusive a equipe do Alexandre e eu, e a minha equipe, nós atuamos recentemente num caso em que obtivemos uma liminar para retirar o nome do cliente da lista suja, que tu mencionaste, Léo, porque existem, às vezes, os fatos concomitantes. É importante que todos saibam aqui. Eu posso estar sendo demandado com uma ação civil pública na Justiça pelo Ministério Público do Trabalho, ao mesmo tempo que o Ministério do Trabalho pode já ter lavrado autos de infração, ou seja, uma coisa não anula a outra, e às vezes eu preciso de medidas cautelares para retirar o nome da lista suja, que evita, inclusive, que se consiga financiamento bancário, acesso a bancos, então tranca absolutamente tudo. E muitas vezes por uma questão, sem falar no fato de que aqui também nós temos uma problemática que às vezes é a terceirização, que é possível pelo Supremo Tribunal Federal, mas às vezes, até se explicar a sistemática da terceirização, isso acontece às vezes no agronegócio muito de uma propriedade ou uma empresa contratar famílias para executar determinado trabalho. E, às vezes, no âmbito da família, talvez por uma questão cultural, o trabalho é desenvolvido de uma forma que esse conceito amplo considera trabalho escravo. Eu tenho receio, já estou começando a ver questões, inclusive, Léo e Alexandre, de que manter trabalhadores no campo sem vínculo empregatício poderia se aproximar disso. Eu acho completamente equivocado. O que nós não podemos é ter uma presunção. E também aqui, o que a gente vem trabalhando no escritório muito é proteger os clientes no sentido de que não pode haver uma presunção e nem também uma generalização, uma contaminação das empresas do mesmo ramo. Então, uma empresa foi punida ou está sendo investigada por suposto trabalho ou exploração, suposta exploração de trabalho em condição análoga a escravo, e daqui a pouco as empresas da região do mesmo ramo entram no mesmo bolo, né? Usando aqui uma expressão bastante clara didaticamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Esse conceito amplo tem esses, às vezes, extrapola os seus limites, e é para isso que muitas vezes tem que se ter as medidas judiciais para tentar retornar a esse status. Acho que você fala bem, Mal. Acho que tem uma situação que é, no mínimo, curiosa. A gente tem que deixar sempre a régua muito alta, né? Que as fiscalizações ocorrem, que trabalhadores são resgatados, e eu falar em resgate na sua literalidade, em situações realmente penosas, isso a gente vê no noticiário, mas o grande problema é que, às vezes, essa interpretação, que nem sempre acompanha até mesmo as decisões do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem se deparado com essa realidade no dia a dia, de formas de trabalho, e que não necessariamente a forma de contratação atrairia a presunção, como você bem disse, são sempre pontos de atenção, justamente para combater e evitar a inclusão, né, dessa empresa, pessoa física ou jurídica, numa lista suja como essa. Até porque, muitas vezes, a inclusão seguida de uma eventual exclusão imediata faz com que repare, mas repare em termos, porque a imagem da empresa, o grande noticiário, já mal divulgou que determinada companhia agiu supostamente de forma contrária. E para depois você recuperar a credibilidade de uma marca, né, os próprios clientes de uma marca, a credibilidade na região, é algo sempre muito penoso, né? Você sabe, Léo, que essa questão da terceirização, dita de maneira generalizada, ela é muito, muito relevante, porque o que a gente nota hoje, inclusive pela nossa experiência profissional, e nessas investigações, especificamente essas conduzidas pelo Ministério Público do Trabalho, é uma tentativa de responsabilização, não só daquele que é acusado de ter
violado direitos humanos, daquele que é acusado de ter submetido trabalhadores a condições degradantes, mas o Ministério Público ele busca a responsabilização de sócios daquela pessoa jurídica, ele busca a responsabilização dos tomadores daquele serviço terceirizado, conforme foi mencionado pelo Maurício, ele busca a responsabilização dos contratantes, por exemplo, de serviços de empreitada, que juridicamente é diferente de uma terceirização de serviços, e o que é mais sensível na minha avaliação, não necessariamente nessa ordem, né? Nós conhecemos situações em que aquele que foi acusado diretamente de submeter trabalhadores a condições degradantes foi ignorado pelo Ministério Público do Trabalho, porque ele optou por tentar responsabilizar somente uma das empresas que tiveram uma participação no negócio durante um certo período. Não estavam à frente do negócio, não tomaram as decisões que levaram a essa situação, muito menos contrataram e reduziram trabalhadores a essas condições. Mas a empresa foi eleita pelo Ministério Público como aquela a ser investigada, perseguida e punida. Isso é um grande problema porque subverte toda a ordem legal, quando se escolhe aquele que se vai investigar, aquele que se vai utilizar muitas vezes até da mídia para grandes divulgações e deixando de lado aqueles que efetivamente possam ter causado aquela situação a trabalhadores. Uma outra coisa também que eu gostaria de mencionar também que me incomoda bastante na atuação do Ministério Público do Trabalho é a falta de parâmetros, a total imprevisibilidade do que vai acontecer. A gente conhece casos que são bastante próximos em termos de o que foi investigado, número de trabalhadores flagrados em condições precárias, etc., que tudo isso evidentemente não se pode estar contra esse tipo de correção. Não é esse o ponto. O ponto é quando a gente invoca o ordenamento jurídico para estabelecer consequências, porque você trata de maneira absolutamente diferente pessoas que são acusadas, ou pessoas jurídicas que foram acusadas de envolvimento em situações muito similares. E quando nós vemos o tipo de acordo apresentado pelo Ministério Público, principalmente em termos financeiros, valores de indenização, já vi discrepância de 10, 20, 30 vezes diferença de valores apresentados para situações muito, muito similares, né? E isso sempre vem com a justificativa de que cada procurador tem autonomia de, de, de decisão, de atuação, mas é muito preocupante quando não há um alinhamento nem em relação ao que é e ao que não é, trabalho análogo à escravidão. Muito menos com relação a consequências de situações flagradas com esse tipo de exploração de trabalho, termos de ajustamento de conduta com cláusulas obrigacionais completamente diferentes de uma situação para outra, e valores de indenização absolutamente discrepantes de uma situação para outra, apesar de muitas vezes guardarem grande similaridade em relação aos aspectos fáticos que foram identificados em um e outro caso, né? Concordo exatamente contigo. Acho que esse é um ponto também que eu queria abordar e ser fui muito feliz. A questão, muitas vezes, das obrigações que são assumidas para tentar encerrar um determinado problema. O alto custo que isso gera também para os empregadores rurais, né?
então, que muitas vezes deixam de ser investidos ali no seu próprio negócio. Então, me parece que o tema que a gente traz aqui, que a gente conversa nesses 40 minutos de uma maneira muito pontual, ele tem a finalidade de destacar os conceitos macro, de posicionar, de ser conceituado, quais são os riscos aqui que efetivamente enfrentam, né, e enfrentarão, se não adotarem medidas preventivas, seja para a qualificação do seu negócio, seja para a qualificação dos seus trabalhadores aqui, para que evitem situações de tal natureza e evitem também terem que se deparar com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho após uma fiscalização ou investigações que forem realizadas e que muitas vezes podem quebrar determinados negócios, né? Se não tiverem a assistência jurídica adequada, seja preventiva, seja quando a situação está posta, né, em razão das medidas que foram adotadas no âmbito administrativo e até judicial. Senhores, se não tiverem algo mais para complementar, eu vou até encerro aqui o nosso painel trabalhista, convidando a todos novamente para que acessem os outros conteúdos, os outros webinars que foram produzidos pelos nossos sócios de áreas as mais diversas, né? E fechando aqui a terceira edição do nosso Congresso Diário. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final nos ouvindo, obrigado pela atenção e obrigado pelo carinho conosco. Forte abraço a todos, obrigado, gente. Obrigado. Um abraço, obrigado.